Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Diogo Córdova. Gostaria de dar início então a uma série de vídeos em um mini curso de geomecânica aplicada a minas subterrâneas. Bom, uma breve apresentação minha. Eu me graduei em engenheiro de minas pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2012. No ano de 2013 comecei a trabalhar na Orosur Mining como engenheiro de planejamento de curto prazo, na mina subterrânea Arenal Gips. E no mesmo ano iniciei o mestrado em mecânica de rochas e planejamento pelo programa de pós-graduação da URGS. E no ano de 2016 retornei para a Orosur Mining como engenheiro de planejamento de longo prazo na mina subterrânea São Gregório. Atualmente, então, sou doutorando no programa de pós-graduação da URGS. Bom, os slides a seguir que vocês vão ver resumem, reproduzem uma série de trabalhos de muitas outras pessoas, pelas quais se agradece e se faz as devidas referências, sempre quando possível. No final de cada módulo são encontradas as referências utilizadas. Bom, este minicurso está dividido em 3 módulos principais, sendo o primeiro módulo uma classificação, a classificação de maciços rochosos, caracterização e dimensionamentos. O módulo 2 trata mais sobre os mecanismos de instabilidades que podem ocorrer, os tipos de elementos de suporte e fortificação e dimensionamento de cable bolts para utilização em stopes. Já o módulo 3 trata dos procedimentos de controles práticos e algumas ferramentas, utilizando exemplos nos softwares disponíveis no mercado. Bom, iniciando o módulo 1, uma breve introdução. O que transforma a geomecânica em algo exatamente único é justamente a complexidade e a incerteza envolvida nos ambientes geológicos. Então, geralmente os dados como a geologia, estruturas geológicas, propriedades dos maciços, hidrogeologia, eles são limitados a pequenas observações, ou em superfície ou por meio de sondagens, sendo que essas informações elas nunca vão ser conhecidas em sua totalidade. Nós sempre vamos ter informações pontuais sobre essa geologia. Então, algumas suposições, geralmente são feitas quando se está analisando esse comportamento da mecânica dos sólidos. E normalmente se considera que eles são homogêneos, contínuos e isotrópicos. Porém, no caso das rochas, elas são muito mais complexas do que isso. Então, as suas propriedades físicas e mecânicas vão variar conforme a escala de observação. Bom, aqui nesse quadro vocês podem ver o que seria a separação entre a diferenciação entre um maciço que é homogêneo e um maciço heterogêneo, onde no caso de um maciço homogêneo eu tenho o mesmo tipo de litologia, o mesmo tipo de rocha. Já no maciço heterogêneo eu tenho 2 ou 3 ou uma série de litologias diferentes associadas. Já quando se fala em um maciço contínuo ou maciço descontínuo, nós estamos basicamente falando sobre estruturas, ou seja, um maciço contínuo é aquele em que não possui estruturas, sejam falhas ou juntas. Então, essa seria a diferença para um maciço contínuo e um maciço descontínuo, a presença de estruturas. Já quando se fala em isotropia ou anisotropia, estamos falando sobre a resistência desse maciço em diferentes direções. Se ele é um maciço isotrópico, pode-se considerar que a resistência varia muito pouco nas diferentes direções. Já o maciço anisotrópico, ele apresenta uma direção onde ele possui maior resistência, ou menor resistência, dependendo da direção e da anisotropia principal encontrada. Bom, no contexto então de resolução dos problemas geomecânicos, nós sempre devemos considerar os tipos de materiais e as forças envolvidas. Então, alguns fatores geológicos vão ser principalmente considerados. Bom, primeiramente nós temos a rocha intacta, que vai estar dividida por descontinuidades,
que vão formar então a estrutura do maciço rochoso. Além disso, nós temos a rocha desse maciço submetida a uma tensão in situ, ou seja, uma tensão que existe naturalmente, né, naquele ambiente geológico. Além de que, junto dessas duas situações, nós vamos ter a presença de um fluxo de água, uma pressão de água e o tempo associado a essa escavação que vai ser realizada. Bom, nesse slide nós trazemos como exemplo então uma escavação realizada num determinado tipo de maciço rochoso, onde nós vamos ter todos esses fatores associados, seja eles então a rocha intacta, a persistência, o espaçamento, formato, orientação, abertura das juntas, condições dessa superfície da junta, a presença de água, né? Pressão de água, fluxo de água, tensões in situ aplicada e então uma densidade de fraturas. Bom, essas continuidades então, como as falhas e juntas, né, elas podem levar a pequenas instabilidades controladas. Então, pequenos blocos podem ser formados devido à intersecção de várias juntas, né? Dependendo da situação desse bloco, se ele estiver livre, ele pode cair ou deslizar, né, em direção à escavação devido à gravidade. Nesse quadro à direita, nós temos uma comparação entre os diferentes maciços e o ambiente tensional em que eles estão submetidos. Então, no primeiro caso, nós temos um maciço extremamente contínuo, né? sem a presença de estruturas. No caso, em um ambiente de baixa tensão, ele vai se comportar elasticamente, né? Pois as tensões elas vão estar abaixo da tensão de ruptura desse maciço, ou seja, na fase elástica. Já esse mesmo maciço em um ambiente de alta concentração de tensões in situ, ele pode estar sujeito a alguns desplacamentos, algumas rupturas, né, que vão se iniciar nas bordas da escavação, em zonas onde se tem essa maior concentração de tensões, né, e podem ir propagando-se. Já um maciço relativamente com algumas descontinuidades, né, que vai estar submetido então a um ambiente de baixa tensão, né, um relaxamento de tensões, podem gerar blocos que podem vir a deslizar no interior da escavação. Já esse mesmo maciço em ambiente de alta tensão in situ, ele pode também estar sujeito a rupturas, mas relacionadas ao descarregamento dessas descontinuidades, desses blocos, mas também principalmente a ruptura de separação desses blocos devido à propagação de novas fraturas, né? E no último caso, então, um maciço extremamente fraturado, né? Com uma série de juntas em diferentes direções. No ambiente de baixas tensões, ele está sujeito então a uma série de formação de uma série de cunhas. Então as falhas elas podem se propagar ao longo de uma direção se não for controlado. Esse mesmo maciço em ambiente de alta concentração de tensões, ele vai estar sujeito a escorregamentos, levantamentos do piso e fechamento da seção. Bom, já quando a gente fala sobre o estado de tensões in situ, nós nos referimos então às tensões que já são atuantes na rocha, né? E vai depender basicamente da situação tectônica, do estado tectônico em que esse maciço está inserido. Se é uma região de rifteamentos, zona de serra, né, ou planícies. Então, de acordo com o ambiente geológico, vai existir um estado tensional. E isso a gente tem que levar em conta quando vai ser considerado os carregamentos que esse maciço está recebendo. Então, no caso de uma escavação, né, subterrânea, como uma galeria ou um túnel, nós temos uma redistribuição das tensões no momento da escavação.
Então, as tensões totais elas vão ser basicamente a soma das tensões in situ, que já existiam nesse maciço anteriormente à escavação, e as tensões que vão ser induzidas pela escavação. Então, as tensões vão ser redistribuídas.